TV Grácia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça nos lábios de Jesus Cristo, o homem. Abba, Pai. Abençoados com toda a bênção espiritual. Uma saudação para a amada e a todos vocês, os meus colaboradores, que estão formando um grande exército, um exército poderoso para proclamar as boas novas de salvação, para destapar o que é mentira. E não somos poucos, somos muitos. Essa palavra é bem importante, porque ele veio para salvar aos muitos. O sacrifício que ele pagou 2000 anos atrás foi para salvar aos muitos. O tema de hoje é prevaricadores da verdade. Prevaricadores. E então, eu procurei os dicionários para ver o que me diziam sobre um prevaricador. Não um pregador, um prevaricador. Embora eu tenha encontrado que todos os pregadores são prevaricadores, pregadores, prevaricadores. Assim que preparem-se por aí. Por onde vamos? Um prevaricador é uma pessoa que sabe que está mentindo. E quando é confrontado em sua mente, luta para não dar o braço a torcer. E em seus momentos de silêncio, sabe que está mal. Mas sua falta de humildade não lhe permite aceitar. São medidas ruins. Ou como disseram por aí, cachorros de duas patas. Paulo lhe chamou de cachorros. Nós lhe adicionamos as duas patas para entender que tipo de cães estamos falando. E olha, a nós nos confrontam, nós somos confrontados constantemente. E mais eu dizia a Martim, se a ti confronta o sistema, ou qualquer pessoa que te ame, e com Bíblia te mostra que tu estás equivocado, o que tu faz, Martim? E Martim me disse, não, apóstolo, por mais que eu te admire, por mais que eu te amo, mas se está mal, estamos mal. Eu quero é a verdade, porque Martim é um amador da verdade. Eu sou um amador da verdade. As pessoas dizem, como você se atreve a se chamar Jesus Cristo homem? Vocês não sabem as lutas que eu tive com isso. Olha, eu me confrontava dia e noite, porque eu já sabia antes de dizê-lo. Mas eu me confrontava, procurava onde estava meu ego, onde estava a minha falta de qualquer coisa. Eu me confrontei, me procurei se eu estava procurando qualquer popularidade, buscando o último anúncio, buscando algo. Não. E eu finalmente fiz por amor à amada, porque me dei conta, confrontei o Velho Testamento, o Novo Testamento, todas as profecias, a visão que tive, tudo, o ensinamento. E Romanos 2,16, que é um dos versos que mais apoio me dão no que eu sou o único em 2000 anos que prega conforme o Evangelho de Paulo. E Paulo disse que quando viesse o Senhor ia usar seu fundamento, seu evangelho, não dos apóstolos da circuncisão que já venceu. Paulo disse, quando Jesus Cristo vier, vai pregar conforme ao meu evangelho. E quem é o único que prega o evangelho conforme as 14 epístolas de Paulo? Quem é o único que é dito que veio sem relação com o pecado? É assim pelo estilo. Se a mim me confrontam porque eu estou errado, e eu descubro que eu estou errado, eu prefiro morrer afogado na margem, afogado no meio do lago, que morrer afogado na margem. Se eu sei que eu estou errado, ponto. Contra a verdade, nada. Então, a prevaricação que fizeram com Jesus de Nazaré, depois que morreu pelo pecado, os prevaricadores dos apóstolos esconderam seu significado. Os apóstolos foram os culpados de esconder o verdadeiro significado da morte de Jesus. E quando digo os apóstolos, me refiro ao chamado primeiro Papa, Pedro, e todos os demais faziam o mesmo. Como fizeram? Pois com uma missa. Uma missa parece que está a favor de Jesus Cristo, e o que fazem é negando. Todos os domingos se nega a Jesus Cristo em uma missa, um rosário.
parece que ama Jesus Cristo, quando o rosário o que tem é uma cruz, e a cruz é o símbolo de maldição, conforme Gálatas capítulo 3, verso 13. Maldito todo aquele que é pendurado na cruz. Pois uma cruz não é nenhuma bênção, mas sim uma maldição. Por isso é que eu não carrego cruz, nem tenho cruzes. Cruzes tem os artistas por aí, colocam no pescoço, os religiosos, os outros artistas colocam até na língua, as pregam. O esconderam em uma história. Que história? Verdade? É ostioso, uma hóstia em um pedaço de pão assim que se colocam na língua, que parece um bulbo aí, com uma boca aberta, que te colocam esta torta aí, essa torta velha, e querem esconder isso. Como é que o corpo de Jesus Cristo, imagina, em um confessionário? Que isso cheira mal, hein? Um Pai Nosso. Bem, então, os prevaricadores, prevaricador, o reverendo prevaricador, o padre prevaricador, o sacerdote prevaricador, são prevaricadores. Aqueles que se metem conosco são prevaricadores. Todos esses pastores protestantes, todos eles sacerdotes prevaricadores, pessoas que sabem que estão mentindo. O que acontece com aquele abençoado de Costa Rica que ele estava dizendo? Como você vai dizer que o diabo está destruído? Como você vai dizer que o diabo não existe com tanta maldade que há no mundo? E depois que se foi, entre as aspas, assim, olha, mas que bom que se foi verdade que não existisse. Parece que aquele pobrezinho vivia, comia, sonhava com o diabo, via o diabo até no café pela manhã, na sopa no meio-dia, na ceia pela tarde, diabo, diabo, diabo. E finalmente disse, mas que bom seria que não existisse. Pois deixa-me dizer, boas notícias, já foi destruído. Já foi destruído. Então, vamos ver como começou a prevaricação e como Jesus advertiu. Primeiramente, em Mateus capítulo 10, versos 5 e 6. Olha o que diz esse verso. Diz, por caminho de gentios não vais. Por que Jesus disse isso? Que é mal caminhar por algum país? Não era isso. O que estava tratando de dizer é, vocês estão pregando verdade? Pois para o caminho dos gentios, quando vão com essa pregação, não leve aos gentios. Isto é para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é circuncisão. Porque Jesus de Nazaré não foi cristão. Ele era um perfeito legalista. Ele cumpria a lei. Esse sim que era perfeito legalista, porque cumpria integralmente para lhe pagar. Mas diz, por caminho dos gentios não vais, nem em cidade de samaritanos entreis. Não entrem aí, não levem essa mensagem, porque eu tenho para os gentios algo melhor, que é o novo pacto. Jesus sabia que vinha algo melhor para nós. Agora, o que é que vinha para nós? Quer ver biblicamente o que vinha para nós? Vou te mostrar na carta de Paulo e no profeta Jeremias. Primeiro vamos onde? Paulo, Hebreus capítulo 10, versos 16 ao 18. Eu vou começar a leitura por aqui. Diz em Hebreus capítulo 10, no verso 16 ao 18. Diz, este é o pacto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seus corações e em suas mentes as escreverei. Por isso vocês veem que quando eu coloco meus dedos aqui, eu o saúdo. O que aqui diz que aqui é onde está escrito o pacto, em minha mente, porque mente é sinônimo de espírito. Em suas mentes as escreverei. Quando eu te faço assim, estou te dizendo, olha-te por dentro, abençoado. Que é aí, olha, aí é onde está o pacto. Não procure por fora, é aí. E acrescenta, e nunca mais me lembrarei de seus pecados e transgressões. Uma missa é se lembrar de pecado. Um lamento no altar é se lembrar de pecado. Diz, nunca mais me lembrarei. Onde há remissão destes, pois onde há remissão destes, muitos, não só um pecadinho, não o pecado de Adão, onde há remissão destes.
já não há mais oferta pelo pecado. Por que não há mais oferta pelo pecado? Porque ele se esqueceu, ele se tirou do meio. Então, se você diz que há pecado, tem que ter oferta pelo pecado. Se você diz que ainda há pecado, pois tem que continuar apresentando oferta e arrependimento. E um sem número de sacrifício, porque você diz que há pecado. Mas diz, aonde há remissão, onde se paga por eles, e se pagou com morte de cruz, não com morte de um cordeirinho qualquer. João disse, eis aí o cordeiro, não entender que os cordeiros no Velho Testamento se utilizavam para perdão de pecado, mas esse era o único cordeiro de sua espécie que ia pagar por todos os pecados e os remiu, os levou, os redimiu, e já não há mais oferta pelo pecado. Tu já não tens que estar assim, olha para mim, que me leva a uma oferta, que vou me vestir de saco, que vou enviar um hábito, que vou enviar uma promessa, vou colocar umas sandálias, vou colocar um cinto bem colorido. Tu não tens que estar com nada disso, porque onde está o problema é aqui, em tua mente. Agora, veja como diz Jeremias. Caso tu pensas que Paulo estava louco e era o único que falava assim, Paulo se referia sempre aos profetas. De verdade, é o único apóstolo de mais confiabilidade, porque os outros eram pescadores, não sabiam nada. Os outros eram cobradores de impostos, ladrões, tudo isso. Ele escolheu 12 malvados, imagina, para fazer sua transgressão, para cometer a prevaricação do tempo, como falou Daniel. A violação, isso já vinha. É um plano que papai já tinha traçado para aparecer agora, no final do filme, no melhor momento. Olha como diz Jeremias, capítulo 31, verso 33 ao 35. 3 versos bíblicos diz: Eis aqui vem dias, diz o Senhor, nos quais farei novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não como o pacto que eu fiz com seus pais o dia que tomei sua mão para tirá-los da terra do Egito, porque eles invalidaram meu pacto, embora eu fui marido para eles, diz o Senhor. Mas esse é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minha lei em sua mente, e as escreverei em seu coração. E eu serei para eles por Deus, e eles serão por povo. E não ensinará mais a seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: Tu conheces ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a maldade deles e não me lembrarei mais de seu pecado. Assim é que anda o ministério crescendo em graça, não se lembra. O sistema protestante, religioso, católico, se lembra todos os domingos. E se lembram em cada pregação. Tu vês um pastor aí pregando? Prega de pecado, porque se lembra. Assim disse o Senhor, que dá sol para a luz do dia, as leis da lua e as estrelas para a luz da noite, que parte o mar e bravam suas ondas, enquanto tu vejas o sol e enquanto vejas a lua. Assim, firmes são essas palavras: não há pecado. Abençoado, não há pecado. Ele se esqueceu deles, ele o jogou nas suas contas, o jogou no fundo do mar. Não tem como te achar em pecado a ninguém depois da cruz. Então, Jesus sabia que vinha um melhor pacto, por isso disse aos apóstolos: não levem isso aos gentis, não lhes faça dano, não os engane. Mas Roma, Pedro e todos os discípulos enganaram a humanidade e trouxeram pobreza aos povos, destruíram as nações. Esses são os culpados, esse é o ministério da iniquidade. As piores pessoas, esqueçam de Bin Laden, esqueçam de Judas, esqueçam... Não, os piores é de Roma, o romanismo católico, esses são os piores que existem. Enquanto os presidentes não se deem conta, continuará a pobreza, continuará a maldição, continuará os crimes, as enfermidades, as pragas, novas pragas virão. Por quê? Por essa maldade que existe desde Roma. Enquanto continuam recebendo o Papa em cada país, aí vem os porcos, vem a praga da AIDS, vem toda a praga. Essa gente aí está cheia de praga. Estão atormentados de pragas. Então,
A prevaricação consiste nisso que vou dizer agora. Vamos terminar com estes passos. Onde começou a prevaricação? Consiste no número 1, dar morte a Paulo. Lá em Atos, capítulo 21 e 23, leia esses capítulos para que veja como os anciãos de Jerusalém se foram em jejum e oração e disseram: não vamos comer até matar Paulo. E trataram de matá-lo. Te lembras quando o baixaram por lá com uma cesta, o baixaram e escapou deles? Porque não era o momento de matá-lo. Quando lhe mataram foi em Roma. Quando chegou lá, já estava Pedro, Cornélio, toda a sua gente lá e disseram: a este homem tem que matá-lo porque prega diferente a nós. Prega outro Cristo. Não sei o que acontece com ele. A mim parece que é um anticristo. Ele prega Cristo depois da cruz. Nós pregamos Jesus de Nazaré, que foi o que vimos. Mas é que quando morreu e ressuscitou, então veio outra manifestação, que é a que tu está suposto a ter. Vamos falar um pouquinho disso mais adiante. Então, dar morte a Paulo, número 1. Número 2. Pregar outro evangelho, o da circuncisão. É isso, aí vemos clarinho. Em Gálatas, quando Paulo, em Gálatas capítulo 1, verso 8, diz: mas se ainda nós, ou um anjo do céu, a Pedro tinham como um anjo, vos anunciar um outro evangelho diferente do que temos anunciado, ou seja, anátema. Outro evangelho. Paulo está falando dele. O que Crescendo em Graça prega é o de Paulo. O que pregam os protestantes em Roma é o de Pedro. Esse é o outro. Por isso é que estão em anátema. Todos os ministérios estão em anátema. Se você está casado com um ressuscitado, você está em anátema. Eu posso dizer com um sorriso sério: eu não estou chateado, estou te dizendo a verdade conforme o evangelho de Paulo. Se você não está nas 14 epístolas de Paulo, você está em anátema, você é um maldito, estás pregando por ventre, por ganância desonesta. Esse dízimo que tu recolhes, essas ofertas, essas esmolas que tu recolhes na missa, tudo isso é ganância desonesta, está roubando o povo, estás roubando a Deus. Então, veja que Paulo ainda lutou com Pedro. Em Gálatas 1, verso 18, diz: depois que passaram 3 anos, subi a Jerusalém. Subi aonde? A Jerusalém. Para ver a quem? A Pedro. E onde estava Pedro? Em Jerusalém. E permaneci com ele 15 dias. Em 15 dias, tu sabes, ele disse: olha, Pedro, não te ofendas, não fique chateado comigo, mas eu tenho outro evangelho. A mim é da incircuncisão. E o teu é da circuncisão. A circuncisão foi o que Jesus de Nazaré disse, que não leves para o caminho dos gentios. Assim, por favor, não seja prevaricador, Pedro. E tu sabes que Pedro não ia dar seu braço a torcer, porque é um prevaricador. Esse é o primeiro prevaricador que existiu na Bíblia. Ele sabia que Paulo estava lhe dizendo a verdade, mas dizia: não, eu não posso dar meu braço a torcer. Se eu andei com Jesus, vou mostrar a ele que ele tem razão. Não, aqui eu estou. Esqueça que esse homem está errado. Ainda em silêncio, falava com João e Tiago. E, olha, o que vocês pensam de Paulo? Mas como eram 2 prevaricadores também, imagina 3 prevaricadores juntos. Pedro, João e Tiago. Os 3 mosqueteiros, os 3 bandidos da Bíblia. Os 3 homens que estragaram o mundo. Que são os que a Igreja Católica tem lá, como tu entras aí, tem uns ídolos deles. Então, esse é o verso 18. Já no capítulo 2, verso 1, passam 14 anos. Nesses 14 anos, Pedro fez um ano por epístolas. 14 anos. Passaram 14 anos, subiu outra vez a Jerusalém. Voltou a subir. Desta vez disse: olha, essas pessoas, o que acontece com elas? Por mais claro que eu fale, elas continuam me chateando. Pensam em me colocar na prisão, nas correntes que eu levei. Olha, esse Pedro é mau. Olha, 14 anos esperou e voltou a se reunir com eles. Lhe deu oportunidade, e então aí em Gálatas 2,7, olha como diz Gálatas 2,7, diz que, coloquei bem claro, diz, antes pelo contrário, como
viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro da circuncisão, naturalmente, o de Pedro caducou quando Cristo morreu. Mas então, continuaram pregando o mesmo. Já no verso 11, Paulo já chateado e diz, bem, que digam que não tenho amor, ainda que digam que eu estou com raiva, mas eu estou. Eu não aguento mais. Verso 11, capítulo 2 de Gálatas. Mas quando Pedro, o prevaricador Pedro, veio a Antioquia, ele resistia cara a cara, porque era de condenar. Condenar. Estava em anátema, maldito. E se você ler os outros versos, ele chama hipócrita, medroso. O que não chamou o apóstolo Pedro? Então, finalmente, no verso 14, destapa a situação. Mas quando vi que estes prevaricadores não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, finalmente disse a Pedro diante de todos, olha, se tu, sendo judeu, vives como gentil, como tu vais misturar esses dois? Não os misture. Por isso é que o problema do sistema protestante estão misturando. Eles usam, olha, eles usam 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de João, 2 de João, 3 de João. Tu não pode misturar esses livros com 14, abençoado. Tu estás misturando veneno ácido muriático com café. Tu não podes misturar isso. Isso te produz um curto-circuito em tua cabeça e te atortoa e te deixa hipócrita. Por isso é que você vê tanta hipocrisia no sistema religioso. Quando você lê Tiago e as epístolas de Pedro, João, Judas e Apocalipse, esses são 8 livros contaminados com os escritores que são da circuncisão. O evangelho caducado, o evangelho que venceu na cruz. Então, se você não sabe isso, você os mistura. Ao os misturar, você não sabe o que está fazendo. Está levando morte na panela ao povo. Por quantos anos você vai continuar fazendo isso? Abençoado, tu tens que estudar de Romanos a Hebreus para que saibas qual é a verdade do evangelho. Para que vejas, para que não mistures, porque um pouquinho de levedura leveda toda a massa. E então, o último é pregar a outro Jesus. Olha aí, eu sei que isso é um pouquinho forte para os religiosos, porque Paulo disse, se alguém vem pregando a outro Jesus, 2 Coríntios 11, no verso 4, diz, porque se vem alguém pregando a outro Jesus, que é o que eu não tenho pregado, ou se recebeis outro Espírito que não haveis recebido, ou outro Evangelho que não haveis aceitado, tolerais bem. Ou seja, eu já disse a vocês que a mim me foi dado o Evangelho para vocês, os gentios, e vocês vão agora permitir que venha Pedro lhe pregar a Cristo antes da cruz? Por isso é que ele diz lá em Gálatas 3:1, voltemos a Gálatas, abençoado. Gálatas 3:1 diz, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? A vós, perante cujos olhos Jesus Cristo foi apresentado claramente entre vós como crucificado, como diz, está crucificado, como é que tu podes continuar apresentando como Jesus de Nazaré? Lembre que a apostasia final está em quem tem os olhos postos em Jesus de Nazaré, e tu tens que tê-los em Jesus, o mesmo Espírito, depois que ressuscitou. Não é que estamos contra Jesus de Nazaré. Ao contrário, estamos honrando sua morte. Ele morreu para te colocar depois que ressuscitou. E aí é que tu tens que ter à vista, porque depois que ressuscitou, quem prega é o apóstolo Paulo. Então, vou terminar dizendo que as evidências são essas. Que a prevaricação consiste da morte a Paulo, judaizar com o velho evangelho, pregar a outro Jesus. E quem são? Terminamos como Paulo pensou dos apóstolos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 13 ao 15. E aí terminamos. Olha o que diz. Isso é o que pensa Paulo, eu também. E tu? Tu pensa o mesmo? Olha o que diz. Verso 13. Porque esses são falsos apóstolos,
Os únicos apóstolos que haviam eram Pedro, os outros e Paulo. Este Paulo diz: esses 11 são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos que se disfarçam como apóstolos de Cristo. E não é maravilha porque o mesmo Satanás se disfarça como um anjo de luz, assim que não os estranhos se também seus ministros, os da circuncisão, se disfarçam como ministros de justiça, cujo fim será conforme as suas obras. O fim vai ser o Vaticano pegando fogo, vai ver fogo ardendo, aquilo vai se destruir, vai vir um terremoto que vai sacudir essa cidade e explodir em fogo. E como me alegro que assim aconteça, porque isso é o que diz o mesmo livro de Apocalipse, que o Vaticano será consumido em fogo. Assim que abençoado, será até uma próxima ocasião, onde trarei palavra que garantia mudanças permanentes em tua vida e te edifica como amada, como a Igreja de Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, os amo muito, abençoados.